Bom dia. Vamos orar? Senhor, obrigado por mais esse domingo, por mais um dia, com a Tua graça e a Tua misericórdia para conosco, agindo de maneira que a gente pode estar aqui, estamos vivos e estamos aqui. E a gente é grato por isso. Nós também te louvamos pela Tua palavra e te pedimos, Deus, para que o Senhor nos ajude a compreender aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos hoje. Ajuda-me a ser claro no meu falar e cada um possa ouvir com atenção e que a gente possa ser desafiado pela Tua palavra e também encorajados e firmados e solidificados na Tua palavra e na fé pelo Senhor, Deus. É o que eu oro, reconhecendo a minha dependência do Senhor, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Nós temos visto no livro de 1 Tessalonicenses a verdade sobre uma igreja bem-sucedida, uma igreja que é bem reconhecida pelo apóstolo Paulo, e a gente tem visto características daquela igreja que podem nos ajudar. E hoje, eu queria que a gente pensasse na realidade, uma realidade que a gente vê, por vezes, de igrejas sem pastor. Igreja sem pastor, ela certamente corre o risco de desanimar e certamente corre o risco de sucumbir a falsas doutrinas. Especialmente uma igreja nova na fé, também pode passar por isso, porque a sua fé pode ser abalada também por falsas doutrinas, chacoalhada por falsas doutrinas. E novos convertidos, às vezes, também têm muito desejo de aprender e acabam buscando conhecimento em fontes duvidosas, e podem também ter a sua fé abalada porque ela ainda não é sólida. E o texto que a gente vai ver hoje tem um pouquinho a ver com isso. A gente vai ler, eu estou projetando o texto que a gente vai estudar hoje, 1 Tessalonicenses 3, 1 a 5, mas eu vou ler a partir do versículo 17 do capítulo anterior, que é onde esse assunto começa, e a gente começou a estudar. Diz o texto: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por breve tempo em pessoa, mas não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Quisemos visitá-los, eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. E por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar a vocês ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Nós vimos nesse trecho, desde o versículo 17 do capítulo anterior, que a igreja bem-sucedida tem um amor que supera a distância, mas anseia pela presença. E a gente também viu, nos versículos 19 a 20, que a igreja bem-sucedida ela é fruto eterno de um discipulador bem-sucedido. E o texto de hoje, ele mostra, como um comentarista coloca, o resultado do que nós vimos no capítulo anterior. E ele diz o seguinte: qual foi o resultado de Satanás impedir o retorno pessoal de Paulo a Tessalônica? De fato, houve dois resultados. Um, a carta que estamos lendo hoje. E o segundo, o envio e amadurecimento de Timóteo como um fazedor de discípulos na linhagem de seu pai espiritual Paulo. O que Satanás quis dizer para o mal, quis
que tornassem mal, Deus usou para o bem, mais uma vez enfatizando a sua soberania sobre sua criação, incluindo os anjos caídos. Então a carta de 1 Tessalonicenses começa com o cuidado pessoal de Paulo, ele descrevendo o cuidado que ele teve pessoalmente com aqueles irmãos, e o resultado daquele cuidado também que estava sendo observado. E agora Paulo vai falar do cuidado dele na ausência dele, como ele está preocupado em cuidar deles mesmo estando longe. E o que a gente vai ver é que a igreja bem-sucedida, ela precisa de cuidado pastoral para não desanimar. Veja, a igreja não é uma assembleia constituída que se autossustenta. Ela precisa de um cuidado de um pastor. Ela não pode ser um fim em si mesma, ela precisa de alguém para ensinar, para encorajar, ensinar a fazer discípulos, que é a figura pastoral. E o texto diz, por isso, quando não pudemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo. Então Paulo começa com essa palavrinha, por isso. Por Paulo e seus companheiros de ministério ali terem sido retirados abruptamente, como a gente viu anteriormente, pelo desejo de Paulo de vê-los e ainda sendo impedido, por quem aqueles irmãos eram, a glória e a alegria de Paulo e fruto do seu ministério. Por causa de tudo isso, não pudemos mais suportar, eles não conseguiam mais aguentar, eles não conseguiam mais guardar para si o cuidado que eles queriam ter por aqueles irmãos. De fato, essa palavra suportar é usada em 1 Coríntios 13, 7, que diz, o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E um comentarista vai dizer, Paulo, impedido por sua tarefa missionária, não suportava mais não ter influência no desenvolvimento da jovem igreja em Tessalônica. Agora, se o amor tudo suporta, por que Paulo diz que ele não suportava mais ficar afastado daqueles irmãos? E como é que isso demonstrava o amor de Paulo? É porque o amor de Paulo, que tudo suporta, suportou a distância de tal maneira que ele não deixou de desejar estar envolvido com aquela igreja e desejar cuidar daqueles irmãos. Mesmo à distância, ele se preocupava com aqueles irmãos, porque o amor dele suportou a distância, mas almejava pela presença, lembra? Paulo não os esqueceu e não suportou deixá-los sem cuidado. E por isso, duas decisões foram tomadas. Primeiro, permanecer sozinhos. Paulo, ele abriu mão de ter o seu discípulo, seu filho na fé ali, e pastor em treinamento, para atender a necessidade dos irmãos em Tessalônica. Permanecer sozinhos aqui é uma expressão de abandono, como um filho que deixa a casa de seus pais para se casar. E agora os pais são deixados para trás por esse filho, que agora está pronto para viver longe deles e se une à sua esposa. E assim também a decisão é que Timóteo abandonaria o seu pai espiritual para viver agora o seu ministério para o qual ele estava sendo treinado e poderia amadurecer com isso. Então uma outra decisão que foi tomada foi, enviamos Timóteo, tomaram a decisão de enviar Timóteo com uma missão. Há dois exemplos do uso dessa palavra, um em Mateus 11, 2 a 3, quando João, ele envia os seus discípulos, enviou os seus discípulos para perguntarem a Jesus, és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar outro? Então João enviou aqueles discípulos com a missão de perguntar algo a Jesus. E também os amigos do centurião, ali em Lucas 7, 2 a 8, quando Jesus foi com eles ali para curar o servo do centurião, e aí lá no verso 6, diz que Jesus já estava perto da casa quando o centurião mandou seus amigos, enviou eles com uma missão de dizer a Jesus, Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto, por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra e o meu servo será curado,
pois eu também sou homem sujeito à autoridade e com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e outro venha, e ele vem. Diga a meu servo, faça isso, e ele faz. Então aquele centurião também enviou os seus amigos com a missão diante de Jesus. Então eles enviaram Timóteo ali para Tessalônica, para aquela igreja que eles estavam preocupados com eles. E é interessante que eles mandam Timóteo com recomendações. Eles falam, enviamos o nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo. Timóteo ele é irmão na fé de Paulo, e a palavra que ele usa aqui para cooperador é sinergon, de onde parece muito com o nosso sinergia, né? Ou seja, trabalhar junto com um alvo comum para a mesma causa. E Paulo então afirma que Timóteo é cooperador de Deus, não dele, Paulo, mas cooperador do próprio Deus no Evangelho de Cristo. E claro que aqui Paulo está escrevendo depois dos fatos acontecerem, mas reconhecendo quem era Timóteo e as suas credenciais pelas quais ele foi enviado na sua missão. Então Paulo, com preocupação pastoral, encaminha Timóteo com uma missão de cuidado pastoral daquela igreja, para que não desanimassem. E isso também não deixa de ser uma nova defesa do ministério de Paulo, né? Lembra que esse é um dos motivos da carta. Algo como, veja, eu abri mão de ter o meu aprendiz comigo por cuidar de vocês, para enviar para vocês, na impossibilidade de cuidar eu mesmo de vocês. E é importante reparar que mesmo sendo uma igreja que demonstrava frutos excelentes, como a gente viu nos capítulos anteriores, ainda assim era uma igreja que precisava de cuidados especiais para não desanimar na fé. E Paulo, então, ele mostra 3 objetivos dessa missão de Timóteo, no cuidado daqueles irmãos, que eu creio que demonstram que a igreja bem-sucedida precisa de cuidado pastoral para não desanimar. E o primeiro objetivo da missão de Timóteo é cuidar daqueles irmãos. Para cuidar daqueles irmãos era firmar. Ele fala, para fortalecê-los, para torná-los firmes, para colocá-los a salvo, para fixar em determinado lugar. Jesus mesmo usa essa palavra, se referindo a Pedro, em Lucas 22, 31 a 32, quando ele fala, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por vocês, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Então, também, firmar a fé tem o sentido de estabelecer e confirmar. Romanos 1,11 diz, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. E um sentido também de firmar na verdade, 2 Pedro 1,12, que diz, por isso, sempre terei o cuidado de lembrá-los dessas coisas, se bem que vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Eu creio que a ilustração aqui é da musculação. Exercitar um músculo para que ele fique firme, né? Ou aquela maratona, aqueles passos constantes para chegar no fim da prova. Passos firmes, constantes para chegar no fim de uma prova. E o que também vai tornar o corpo de uma pessoa mais firme. E é isso que Timóteo foi enviado, né, para estabelecer, para estabilizar aqueles irmãos na fé, para fortalecê-los em meio às tribulações e talvez até com dúvidas quanto a tudo que estava acontecendo com Paulo. Será que afinal ele estava falando a verdade para nós? Será que é isso mesmo? E Timóteo deveria então firmar aqueles irmãos na fé e garantir que era uma fé constante e estável. O segundo objetivo da missão de Timóteo para cuidar daqueles irmãos era encorajar. Ele fala, dar ânimo a vocês, dar a vocês ânimo na fé. E ele usa aquela palavra que a gente já ouviu bastante aqui, paracaléu, chamar para o lado, convocar para o lado. Envolve também consolo, encorajamento, fortalecimento, conforto.
Veja que o ministério, ele é exercido na proximidade, junto, do lado, seja encorajando, fortalecendo, ou consolando, ou confortando. O ministério acontece à medida que se chama alguém para estar do lado, convocando para algo, nesse caso, convocando para ficarem animados, no que se refere à fé em Cristo. E o alvo desse ânimo é a fé e a fidelidade a Cristo. 2 Coríntios 7, 6 a 7 diz: pois, quando chegamos à Macedônia, não tivemos nenhum descanso, mas fomos atribulados de toda forma, conflitos externos, temores internos. Deus, porém, que consola os abatidos, consolou-nos com a chegada de Tito, e não apenas com a vinda dele, mas também com a consolação que vocês lhe deram. Ele nos falou da saudade, da tristeza e da preocupação de vocês por mim, de modo que a minha alegria se tornou ainda maior. Paulo, ele sabia da importância de receber alguém que o console. Ele mesmo experimentou esse consolo e esse encorajamento quando Tito o encontrou numa situação de conflitos, de tribulações, de temor e abatimento. E assim como ele recebeu a Tito, ele envia Timóteo, para que aquela igreja fosse encorajada. E aqui, a imagem que eu penso é aquele técnico de um time, do lado da quadra, encorajando o time, ou naquele pedido de tempo em que ele reúne o time, chamando para perto, né? Quando percebe que os atletas ali estão desencorajados e talvez meio perdidos ali, ele chama: não, vem aqui, vem aqui. E por mais experientes que aqueles jogadores sejam ali, por mais que eles tenham demonstrado capacidade de jogar conforme as regras, eles precisam de um encorajamento. E eles precisam do técnico ali do lado, falando assim: ó, vai ali, ali, ali. E Paulo achou importante a presença de alguém com seus filhos na fé em Tessalônica, e por isso enviou Timóteo, abrindo mão da sua presença com ele, para que ele encorajasse aqueles irmãos a perseverar na fé. E o terceiro objetivo da missão de Timóteo, para cuidar daqueles irmãos, era solidificar. Ele diz no versículo 3, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Aqui a missão, ela teria um efeito de evitar que algo acontecesse. A palavra aqui, abalado, é literalmente o sacudir de uma cauda, como de um cachorro. E agora a gente tem ilustrações de cachorro para dar, né? Então, o cachorrinho chega ali e você não sabe se ele está abanando o rabo ou se o rabo está abanando o cachorro, né? Porque ele chacoalha inteiro. Então, essa é a figura que ele está usando aqui, do abalo, de algo que está agitado e perturbado, cheio de preocupações. Então, Paulo enviou Timóteo para que ele ajudasse aqueles irmãos a não tremerem na base por causa das tribulações, na opressão e na aflição que estavam passando, na angústia e na dificuldade daqueles irmãos na qual eles se encontravam. E é interessante que essa palavra ela pode significar agitar algo fisicamente, mas também envolve mexer com a mente de uma pessoa. E eles certamente estavam sofrendo perseguição de seus conterrâneos, como a gente viu, sofrendo também com a tentativa de persuasão de judeus que estavam tentando convencê-los para abandonar o cristianismo e ir para o judaísmo. Então aqueles irmãos eles estavam atribulados pelo que havia acontecido também com Paulo, temerosos, com aquela mente a milhão ali, pensando uma série de coisas que estavam acontecendo, e talvez pensando: será que é isso mesmo? Será que a gente entrou numa canoa furada aqui? E aqui a ilustração é de uma casa com uma coluna estufada e abalada. Essa foto é da nossa casa. Pensa, o que eu pensei quando eu vi esse ferro torto aqui? Mais ou menos na altura, um pouquinho acima da nossa sala. E aí o pedreiro ele teve que quebrar tudo ali, ele teve que tirar toda aquela massa em volta, ir até o interior da parede ali e fazer algo para fixar aquela coluna, para que ela não ficasse mais abalada.
E Paulo estava ali para fortalecer, para encorajar e evitar que a mente daqueles irmãos ficasse agitada, por verem tudo que estava se passando ao redor deles. Ele deveria ir lá para solidificar a mente e a fé daqueles irmãos. Agora, como é que esses objetivos seriam atingidos? Um ponto é ensinando e lembrando a igreja sobre a realidade da vida cristã. Paulo diz: vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. De novo, Paulo está escrevendo depois que Timóteo esteve ali, e já voltou da missão, e estava escrevendo com a motivação, estava escrevendo sobre a motivação dele para enviar Timóteo. Mas quando ele faz isso, Paulo demonstra que ele havia ensinado aqueles irmãos sobre o que era esperado. Vocês sabem, Paulo diz, vocês sabem, a gente falou para vocês que isso ia acontecer, está tudo certo. Ele demonstra para aqueles irmãos para que eles tinham sido designados, para que eles foram preparados, para que eles foram ajustados. A gente foi ajustado para isso aqui, a gente foi preparado para provação, tribulação e perseguição. Maurício nos lembrou esse texto esses dias, 2 Timóteo 3,12, de fato todos os que desejam viver piedosamente em Cristo serão perseguidos. Está tudo certo. Está tudo conforme arranjado, não tem surpresa. Aqueles irmãos sabiam disso, eles foram alertados sobre a perseguição que viria, e de fato veio. Como eles sabiam e puderam perceber muito bem, inclusive na própria pele. Agora eles estavam experimentando isso eles mesmos. E um outro ponto é, estando junto, cuidando da manutenção da fé. Ele retoma aquele assunto do começo do texto. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Paulo desejava, através de Timóteo, saber pessoalmente sobre a fé daqueles irmãos, e o seu desejo é que eles não sucumbissem ao desânimo, ainda que eles soubessem que aquilo era normal, ainda que eles tivessem recebido esse ensino. Paulo entendeu que era importante alguém estar lá, para que o tentador não os tentasse, para que o diabo não os tentasse. A ideia de Paulo era proteger aqueles irmãos, para impedir que algum tipo de tentação, um cuidado preventivo ali para eles, para evitar que o seu trabalho se perdesse no meio da tribulação. Mas a preocupação de Paulo não é uma preocupação egoísta, não é um alívio da sua alma ou da sua própria consciência, mas a preocupação com aqueles irmãos em sofrimento, com o efeito das tribulações na vida daqueles irmãos, e que isso acabasse inutilizando o serviço da pregação do Evangelho de Deus. Então, por isso, a igreja bem-sucedida precisa de cuidado pastoral, para não desanimar. Agora, algumas implicações para nós. Isso implica no quê? Na importância do ensino como escatologia ou apocalipse, para nos dar esperança. Pode parecer cansativo. Eu acho que eu já estudei 4 vezes escatologia aqui na igreja. Eu acho, por aí. Pode parecer cansativo, e talvez para você seja cansativo. Novamente a gente vai está vendo sobre escatologia. Mas como a gente vai ver nessa carta, de novo, sobre escatologia, a escatologia é fonte de esperança para o cristão que sofre. E outra, talvez você, como eu, tenha ouvido várias vezes esse ensino, talvez aqui e em outros lugares, mas há irmãos que não ouviram, tem pessoas novas que não ouviram. Outro ponto é não aceitar ou oferecer falsa esperança, um tipo de triunfalismo,
mas o ensino da realidade do sofrimento na vida do cristão verdadeiro. Muitas vezes a gente é tentado a aliviar a dor das pessoas com palavras do tipo assim, não, vai passar. Bom, talvez não. Pode ser que não passe. Não, vai ficar tudo bem. Pode ser que não. Lógico, se a gente tiver uma visão correta do que a gente está falando, quando a gente está falando isso, né? Não vai estar tudo bem. Na eternidade, isso aqui vai parecer nada. Mas não é isso que a gente normalmente usa, né? A gente conhece uma mãe que lutou muito tempo com a doença de uma filhinha e que recebeu muitas falsas esperanças. Frases como, ela já está curada em nome de Jesus. Ela vai ficar bem, eu profetizo. E a menina morreu. Não ficou tudo bem. E depois dessas falsas esperanças caírem por terra, essa mãe tem raiva de Deus. Por quê? Porque foi apresentado um falso Deus para ela. Falsas esperanças. Uma outra implicação é dizer não à atitude de quem diz, eu não preciso mais de estudo bíblico. Para sermos fortalecidos, encorajados e solidificados na fé, nós precisamos de pastoreio, e isso inclui ensino bíblico, e mais ensino bíblico, e mais ensino bíblico. Quando eu estava escrevendo isso aqui, eu lembrei de Paulo, na prisão, no fim de vida, escrevendo para Timóteo, não esqueça os livros e os pergaminhos. Para quê? Já estava lá, né, sendo derramado como aquela última oferta. Bom, porque a palavra nos encoraja, inclusive na tribulação. E Paulo, naquele momento, falou assim, eu preciso estudar, preciso lembrar sobre o Senhor, para ser encorajado. Algumas aplicações. Seja grato pelo cuidado pastoral dos pastores, através de ensinos repetitivos. Talvez haja assuntos que você domine, mas outros ainda precisam aprender para serem encorajados nisso, ter uma fé solidificada e firmada, ou ainda, às vezes nós mesmos precisamos ser lembrados de ensinos que a gente já teve. Estava conversando com o Pierre, algumas lutas durante a semana, e tendo que trazer na minha memória coisas que assim, nossa, mas isso é básico, mas eu tenho que lembrar. Se eu não lembrar, eu fico fraco. Fale o óbvio em meio à tribulação. Lembre das coisas que nós já aprendemos quando alguém estiver desanimado. No meio da tribulação, o irmão, ele pode ser encorajado ouvindo aquilo que ele já ouviu, aquilo que ele já sabe, já ouviu zilhões de vezes, mas naquela hora, ele precisa ser lembrado daquilo. Não, mas isso aqui é tão óbvio, eu vou falar, né? A gente gosta de elaborar as coisas que a gente fala, né? Não, fale o óbvio. Diga o óbvio. Né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu já sei disso, eu estou te lembrando. Porque no meio da tribulação você pode ter se esquecido disso. Tende por motivo de toda alegria passar por diversas provações de diversas cores, diversos tipos. Mas eu sei disso, eu sei, mas eu preciso te lembrar, porque você está passando por isso agora, e pode ser que você esqueça. E também como IBNA, como líderes, como pastores, como discipuladores, conselheiros, isso é, todos nós devemos ser cooperadores do Evangelho de Deus, trabalhando tanto para alcançar almas, mas também para manter o progresso adquirido. Eu lembrei dessa questão do progresso adquirido de um livro que a gente estava lendo sobre masculinidade, não aqui. E nesse livro falava a importância, porque às vezes a gente trabalha para levar a nossa família a uma certa maturidade espiritual, e por vezes a gente esquece de trabalhar para manter aquela maturidade espiritual.
né? E aí eu pensei nisso aplicando à igreja e o risco que tribulações trazem, que provações trazem, para ir perdendo aquilo que a gente já alcançou como igreja. Entendam, já alcançou, não nós, né, mas o que Deus está fazendo em nós como corpo. E trabalhar para não perder isso, né? E isso vai envolver, inclusive, ensinos repetitivos. Bom, vamos orar para a gente ter o nosso tempo de ceia. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado porque a Tua palavra não muda, e obrigado porque a Sua palavra, ela ensina várias vezes a mesma coisa, e a gente precisa ouvir muitas vezes aquilo que nós já ouvimos. Que o Senhor nos encoraje, use isso para nos encorajar, nos fortalecer, nos solidificar na fé, e que a gente possa caminhar junto para a maturidade em Cristo, e para não perder aquilo que nós já alcançamos, né? Não perder a maturidade que a gente alcançou, os trabalhos que a gente já alcançou, pela Tua graça, para a Tua glória, e que isso também ocorra para a Sua glória, né? Essa manutenção do que o Senhor tem feito. Use-nos, Deus, use-nos na vida uns dos outros, para que a gente possa lembrar a Tua verdade, lembrar de ensinos da Tua palavra que nós já tivemos e que por vezes nós nos esquecemos. E que isso nos encoraje a continuar caminhando com o Senhor, Pai, e continuar caminhando juntos. É o que eu oro, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.